Era uma tarde de outono, e Clara caminhava pelo parque, com as folhas secas estalando sob seus pés. O vento suave brincava com seus cabelos castanhos, enquanto ela observava os casais ao redor, trocando sorrisos e carícias. Havia uma paz no ar, mas também um certo vazio em seu coração. Clara nunca fora de se apaixonar facilmente. Ela acreditava que o amor verdadeiro era algo raro, quase como uma joia escondida em meio a pedras comuns. Ela não sabia que, naquele dia, seu caminho iria cruzar com alguém que mudaria tudo. Quando ela se sentou em um dos bancos, distraída pelos seus pensamentos, alguém se aproximou. Com licença, esse lugar está ocupado? Clara ergueu os olhos e viu um homem de sorriso tímido e olhar profundo. Ele parecia familiar, mas ela não conseguia lembrar de onde. Sua voz era suave, e havia algo nele que a fez sentir uma leveza no peito. Não, pode sentar, respondeu ela, ainda curiosa sobre quem ele era. O homem se sentou ao seu lado, e por um momento o silêncio foi confortável. Eles apenas ficaram ali, observando as folhas caindo. Até que ele quebrou o silêncio de forma inesperada. Você acredita no acaso? Clara olhou, surpresa pela pergunta. Havia algo enigmático nele, algo que a fez querer saber mais. Ela sorriu de leve e disse. Acho que o acaso é mais raro do que parece. E você? Acredita? O homem olhou para frente, como se estivesse refletindo sobre suas palavras. O vento fez uma folha dançar até pousar entre eles, e ele a pegou, virando-a nos dedos antes de responder. Talvez, disse ele, com um olhar pensativo. Mas acho que algumas coisas têm que acontecer, não importa o que façamos. Clara franziu o senho, curiosa. Como o quê? Ele sorriu, um sorriso que parecia carregar histórias por trás. Virou-se para ela e falou com uma leveza que quase não combinava com a profundidade de suas palavras. Como duas pessoas se encontrarem em uma tarde de outono, por exemplo. Clara sentiu seu coração bater mais forte, mas não sabia bem o porquê. Havia algo nos olhos dele que a deixava intrigada, como se estivessem conectados de uma forma que ela não conseguia explicar. Ele estendeu a mão. Eu sou Rafael. Ela apertou sua mão, sentindo uma estranha familiaridade no gesto. Clara. A partir daquele momento, o silêncio entre eles ganhou um novo significado. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que aquele encontro não era obra do acaso. Clara se viu pensando em perguntas que nunca havia feito a estranhos antes, mas algo em Rafael a fazia querer saber mais. Então, Rafael, ela começou, meio hesitante, o que te trouxe aqui hoje? Ele deu de ombros, como se a resposta fosse simples, mas a maneira como ele olhou para ela indicava o contrário. Às vezes, a gente só precisa de um lugar para pensar. E hoje, parece que encontrei o lugar certo. Clara sorriu, sentindo um calor inexplicável se espalhar por dentro. Antes que pudesse responder, uma fina garoa começou a cair, pintando o céu com pequenas gotas de chuva. As pessoas ao redor correram para se abrigar, mas Clara e Rafael permaneceram ali, imóveis. Vamos nos molhar, ela comentou, rindo. Rafael olhou para o céu e depois para ela, com um brilho nos olhos. Talvez a gente precise dessa chuva. Quem sabe o que ela pode nos trazer? E então, com uma naturalidade que a surpreendeu, Rafael tirou um pequeno livro do bolso do casaco e o entregou para Clara. Ela o pegou, curiosa, e ao abrir, viu uma página marcada com uma citação sublinhada. Às vezes, não é o acaso que guia nossos passos, mas o desejo inconsciente de encontrar algo que já está escrito para nós. Clara olhou para Rafael, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava prestes a viver algo que nunca havia imaginado. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se levantou de repente, como se tivesse se lembrado de algo importante. Me espere aqui, disse ele, com um sorriso. Prometo que volto. E então ele começou a se afastar, enquanto Clara observava desaparecer entre as árvores. Clara ficou ali, com o livro nas mãos, observando Rafael desaparecer lentamente entre as árvores. A chuva, que antes era uma leve garoa, começou a aumentar, pingando sobre as páginas do livro, mas ela não conseguia se mover.
Algo dentro dela a mantinha no mesmo lugar, como se o mundo estivesse preso naquele momento. O livro em suas mãos parecia velho, desgastado pelo tempo. Folheando as páginas, Clara percebeu que não era apenas um livro qualquer. As margens estavam cheias de anotações, frases sublinhadas e pequenos desenhos. Cada página parecia conter um pedaço de um quebra-cabeça, e a citação que ele havia sublinhado ainda ecoava em sua mente. Às vezes, não é o acaso que guia nossos passos. Ela se perguntou por que Rafael havia lhe dado aquele livro. Quem era ele realmente? E por que ela sentia uma conexão tão forte com alguém que acabará de conhecer? O tempo passava, e Rafael ainda não voltava. O parque estava quase vazio agora, apenas a chuva preenchia o silêncio ao redor. Clara olhou para o caminho por onde ele havia desaparecido, lutando contra o impulso de ir atrás dele. Mas então algo inesperado aconteceu. Dentro do livro, uma carta caiu de entre as páginas. Curiosa, ela pegou o envelope antigo e o abriu cuidadosamente. Lá dentro, havia uma carta escrita à mão, com a tinta levemente borrada, como se tivesse sido guardada por muitos anos. A carta dizia: Clara, se você está lendo isto, é porque nossos destinos realmente se cruzaram. Talvez você não se lembre de mim, mas nos encontramos uma vez, há muito tempo, em um lugar onde a memória falha e os corações se encontram. Sei que parece impossível, mas algumas histórias estão destinadas a acontecer de novo, até que sejam vividas por completo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras na carta eram confusas, mas de alguma forma faziam sentido, como se ela já tivesse vivido aquilo antes, em algum sonho esquecido. Seu coração batia acelerado, e ela sabia que algo maior estava em jogo. Ela guardou a carta e se levantou do banco, agora decidida a descobrir mais sobre Rafael. Ele não voltaria tão cedo, mas algo dentro dela dizia que aquele encontro ainda não havia terminado. Clara começou a caminhar, seguindo o mesmo caminho que ele havia tomado. Cada passo parecia guiado por uma força invisível, como se ela soubesse exatamente para onde ir. O parque agora parecia diferente, quase misterioso, como se escondesse segredos em cada canto. E então, depois de caminhar por alguns minutos, Clara chegou a uma antiga ponte de madeira, onde o som da chuva e do vento se misturavam com o som distante de uma melodia. Ali, na beira da ponte, estava Rafael, de costas para ela, segurando algo que parecia um pequeno amuleto. Você voltou, disse ele, sem se virar, como se já soubesse que ela o seguiria. Clara, sem saber o que responder, apenas se aproximou. A chuva agora era uma cortina fina ao redor deles, e o som da melodia parecia vir de algum lugar distante, quase como um eco do passado. O que é isso tudo, Rafael? Perguntou ela, sentindo que havia muito mais por trás daquele encontro. Ele finalmente se virou, seus olhos sérios, mas ainda gentis. É uma história, Clara. Uma história que estamos vivendo, de novo. Clara sentiu o mundo ao seu redor parecer parar por um momento. As palavras de Rafael ecoaram na sua mente, uma história que estamos vivendo de novo. Aquilo soava como um enigma, e ela não conseguia entender completamente, mas, ao mesmo tempo, sentia que algo em seu coração reconhecia a verdade oculta ali. Como assim, de novo? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu nem te conheço. Rafael a olhou com uma mistura de tristeza e esperança, como se estivesse carregando um segredo que o pesava há muito tempo. Não é tão simples, ele começou, dando um passo em direção a Clara. Você não se lembra, mas já nos encontramos antes. Em outro tempo, em outra vida. E sempre foi assim. Nós nos encontramos, nos conectamos, mas algo sempre nos separa. Como um ciclo que nunca conseguimos terminar. Clara olhou, incrédula, tentando processar tudo aquilo. Poderia ser verdade? Aquilo não parecia lógico, mas seu coração batia mais forte, como se uma parte dela acreditasse. Como se, de alguma forma, aquilo já tivesse acontecido. Isso não faz sentido, Rafael, murmurou, olhando para ele, tentando encontrar respostas em seus olhos. Rafael suspirou, parecendo entender sua confusão. Ele tirou o amuleto que segurava no bolso,
uma pequena peça metálica que reluzia na luz suave da chuva. Entregou-o a Clara com cuidado, como se fosse algo muito precioso. Eu encontrei isso há muito tempo, mas não sei explicar de onde veio. Só sei que, sempre que estamos destinados a nos encontrar, esse amuleto aparece. É como um sinal. E sempre que você o segura, ele hesitou, como se estivesse com medo de continuar, você começa a se lembrar. Clara pegou o amuleto com mãos trêmulas. Era frio ao toque, mas ao mesmo tempo, emitia uma sensação estranha de calor e familiaridade. Ao segurar o objeto, ela sentiu uma leve tontura, como se o tempo ao seu redor começasse a se distorcer. Vislumbres de algo desconhecido começaram a passar por sua mente, imagens de lugares que ela nunca visitou, de pessoas que não conhecia, e, entre todas as memórias, uma figura constante. Rafael. De repente, como um relâmpago, uma memória a atingiu. Ela se viu em outro tempo, em outra cidade, de mãos dadas com Rafael, rindo enquanto corriam por uma praça iluminada por luzes douradas. Ela podia ouvir sua própria risada, sentir a alegria daquele momento. Mas então, a imagem se quebrou, e tudo voltou ao presente. Clara arfou, sentindo o coração acelerado. Eu me lembro, disse, quase sem fôlego, olhando para Rafael com os olhos arregalados. Não tudo, mas, eu me lembro de nós. Rafael assentiu, como se já esperasse por isso. Toda vez é assim, disse ele, sua voz suave, mas cheia de emoção. Você começa a se lembrar, e eu tento fazer as coisas diferentes, mas algo sempre nos impede de continuar. E agora estamos aqui de novo. A pergunta é, desta vez, vamos conseguir? Clara sentia um turbilhão de emoções dentro de si. As memórias, as palavras de Rafael, o sentimento de déjà vu, tudo a deixava sem chão. Mas havia uma coisa que ela sabia com certeza, não queria perder Rafael outra vez, mesmo que isso tudo parecesse impossível. O que precisamos fazer para quebrar esse ciclo? Ela perguntou, determinada a encontrar uma resposta. Rafael a olhou com intensidade, segurando suas mãos. Não sei, Clara. Mas sei que, desta vez, precisamos tentar. Algo mudou, eu sinto isso. Talvez seja essa a última chance que temos. Eles ficaram ali, sob a chuva, olhando um para o outro, sentindo o peso das vidas que haviam vivido juntos e o medo de que tudo se repetisse. Mas agora, com as lembranças retornando, havia uma nova esperança. E então, Clara tomou uma decisão. Não importava o que acontecesse, ela lutaria por aquele amor. Não deixaria que o destino os separasse novamente. Vamos fazer isso juntos, Rafael. Desta vez, vai ser diferente. Rafael sorriu, um sorriso de alívio e esperança, como se as palavras de Clara fossem exatamente o que ele esperava ouvir por tanto tempo. Desta vez, vai ser diferente, repetiu ele, apertando as mãos dela com força, como se aquele gesto selasse um pacto entre eles. A chuva continuava caindo ao redor, mas já não importava. O mundo parecia suspenso naquele momento, apenas os dois existiam, com a promessa de quebrar o ciclo que os prendia. Clara olhou para o amuleto novamente, sentindo que ele guardava mais respostas do que aparentava. Algo naquela peça parecia ser a chave para tudo. Você sempre me dá esse amuleto? Perguntou ela, curiosa sobre a história por trás do objeto. Rafael assentiu, seu olhar fixo no amuleto. Sim, ele sempre reaparece, de uma forma ou de outra. Às vezes o encontro em lugares inesperados, outras vezes ele simplesmente está comigo. E quando você o segura, as lembranças voltam. Mas nunca consegui descobrir sua origem ou como ele está conectado a nós. Clara passou os dedos pelo amuleto, tentando captar algo mais, mas tudo o que sentia era aquela familiaridade misteriosa. As memórias continuavam a fluir em flashes, pequenos pedaços de momentos vividos com Rafael em épocas diferentes, cidades diferentes, mas sempre com o mesmo fim trágico. Eles se encontravam, se conectavam, mas algo ou alguém os separava. Se isso aconteceu tantas vezes, o que nos impediu antes? Perguntou Clara, querendo entender o que estavam enfrentando. Rafael suspirou, o peso da resposta claramente o incomodando.
Eu nunca soube ao certo, respondeu ele, com um tom sombrio. Às vezes, parece que é o tempo, o destino, como se o universo estivesse nos jogando em direções opostas. Outras vezes, é algo mais concreto, como um acidente ou uma circunstância. Mas em todas as vezes, sentimos essa mesma força tentando nos separar. Clara franziu o senho, sentindo a tensão na voz dele. Mas você acha que desta vez vai ser diferente por quê? Rafael olhou nos olhos dela, sua expressão mais determinada do que nunca. Por que desta vez você se lembrou mais rápido? E desta vez, eu sinto que podemos mudar o que está por vir. O amuleto, talvez ele esteja mais forte agora, ou talvez nós estejamos mais fortes. Clara respirou fundo, tentando absorver tudo aquilo. As perguntas ainda giravam em sua mente, mas uma coisa estava clara, ela não queria perder Rafael de novo. Se havia uma chance de quebrar aquele ciclo, ela faria tudo o que fosse necessário. Então o que fazemos agora? Perguntou ela, sentindo que havia chegado a hora de agir. Rafael olhou para a ponte à frente deles, o lugar onde Clara o havia encontrado. Ele parecia pensativo, como se estivesse tentando se lembrar de algo crucial. Acho que precisamos descobrir mais sobre o amuleto, disse ele. Talvez ele seja a chave para tudo. Se conseguirmos entender sua origem, talvez possamos descobrir como quebrar o ciclo. Clara concordou, sentindo a mesma urgência. E onde começamos a procurar? Rafael sorriu de leve, como se já tivesse a resposta. Há uma cidade não muito longe daqui, um lugar onde encontramos algumas pistas nas outras vezes. Um antiquário que sempre aparece em nossas vidas, de uma forma ou de outra. Acho que é o próximo passo. Clara sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. A ideia de uma jornada para descobrir mais sobre seu passado e o amuleto a emocionava e assustava ao mesmo tempo. Mas ela estava pronta. Então vamos, disse ela, dando um passo à frente. Estamos juntos nessa. Rafael sorriu, dessa vez mais confiante, e os dois começaram a caminhar, lado a lado, com o amuleto brilhando entre as mãos de Clara, guiando-os para o próximo capítulo de sua história, que finalmente poderia ser diferente. A estrada que levava até a cidade parecia envolta em uma névoa leve, como se o próprio tempo estivesse hesitante em avançar. Clara e Rafael caminhavam em silêncio, lado a lado, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O amuleto, preso firmemente na mão de Clara, parecia emitir um leve calor, como se estivesse vivo, pulsando com uma energia invisível. Esse antiquário, Clara quebrou o silêncio, sem tirar os olhos da estrada à frente. Você já o encontrou antes, nas outras vezes? Rafael assentiu, sua expressão séria. Sempre. O lugar é estranho. Ele nunca está no mesmo ponto exato, mas sempre reaparece quando estamos próximos de uma resposta. Nas outras vezes, nunca conseguimos entender completamente o que acontece lá, mas desta vez, sinto que algo vai mudar. Clara sentiu uma leve ansiedade crescer dentro de si. Ela não sabia o que esperar, mas o desconhecido sempre a deixava apreensiva. Rafael, por outro lado, parecia mais focado do que nunca, como se algo invisível o estivesse impulsionando. Depois de algumas horas de caminhada, a cidade finalmente surgiu à distância. Pequena e pitoresca, com ruas de paralelepípedos e casas antigas, o lugar parecia ter saído de um livro de histórias. À medida que se aproximavam, Clara notou que havia poucas pessoas nas ruas, e o silêncio reinava, quebrado apenas pelo som ocasional de uma porta rangendo ou de um pássaro passando. É aqui? Ela perguntou, olhando ao redor. Rafael acenou com a cabeça, apontando para uma rua estreita que descia entre as casas de pedra. Clara o seguiu, sentindo o coração acelerar. Eles caminhavam pela rua quase deserta, até que, no final dela, um pequeno prédio apareceu, com uma placa envelhecida pendendo sobre a porta, Antiquário do Tempo Perdido. O nome era estranho, mas parecia apropriado. É aqui, disse Rafael, com uma leve hesitação na voz. Está pronta? Clara respirou fundo. O amuleto em sua mão parecia vibrar com mais intensidade à medida que eles se aproximavam da porta.
Algo dentro dela dizia que aquele lugar guardava as respostas que tanto procuravam, mas também sentia que, ao cruzar aquela porta, tudo mudaria de vez. Sim, estou pronta, respondeu ela, firme. Rafael empurrou a porta, e um leve tilintar de um sino antigo ecoou no interior. O lugar era exatamente como Clara imaginava, cheio de prateleiras lotadas de livros antigos, objetos curiosos e relíquias do passado, como se cada item ali tivesse sua própria história para contar. Por trás de um balcão coberto de poeira, um homem idoso, de olhar sagaz, observava-os com um leve sorriso nos lábios. Seus olhos eram penetrantes, quase como se ele soubesse exatamente por que eles estavam ali. "Estão procurando algo em especial?" perguntou ele, com a voz rouca e arrastada. Clara trocou um olhar rápido com Rafael, que deu um passo à frente, colocando o amuleto sobre o balcão. "Estamos procurando respostas sobre isso", disse ele, com firmeza. O homem olhou para o amuleto, e, por um breve momento, sua expressão mudou. Era sutil, mas Clara percebeu. Havia reconhecimento nos olhos do antiquário, como se ele já tivesse visto aquele objeto muitas vezes antes. "Ah, o amuleto dos ciclos", disse ele, em um tom baixo, quase reverente. "Não é sempre que o vejo." "Vocês dois, são os mesmos de antes, não são?" Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem sabia mais do que estava disposto a contar, e suas palavras traziam uma mistura de curiosidade e temor. "O que você sabe sobre ele?" perguntou Clara, tentando manter a calma. O antiquário sorriu de leve, como se estivesse prestes a revelar um segredo há muito guardado. "Este amuleto é mais antigo do que vocês podem imaginar. Ele não apenas conecta pessoas, mas também os seus destinos. Sempre que alguém o carrega, é porque uma história precisa ser concluída ou recomeçada. Ele carrega o peso dos ciclos inacabados, das vidas que se cruzam, mas que nunca encontram o fim certo." Clara e Rafael ouviram em silêncio, tentando processar tudo aquilo. "E como quebramos o ciclo?" perguntou Rafael, sua voz tensa. O antiquário inclinou-se um pouco à frente, seus olhos agora mais sérios. "Para quebrar o ciclo, vocês devem encontrar a origem dele. Vocês precisam descobrir o que começou essa jornada. Apenas quando entenderem como tudo começou, poderão escolher um novo fim." Clara apertou o amuleto com mais força, sentindo que as respostas estavam perto, mas que o caminho ainda era longo. "E onde encontramos essa origem?" ela perguntou, com a voz firme. O homem sorriu enigmaticamente. "Voltem ao início. Ao lugar onde vocês se encontraram pela primeira vez, na vida mais antiga que podem lembrar." Lara e Rafael se entreolharam, as palavras do antiquário ecoando em suas mentes. "Voltem ao início. Ao lugar onde vocês se encontraram pela primeira vez, na vida mais antiga que podem lembrar." Um silêncio pesado tomou conta da sala. Clara tentou vasculhar suas memórias, mas elas ainda eram fragmentadas, confusas, e o mistério do passado parecia mais distante do que nunca. "Como vamos encontrar algo de uma vida que mal lembramos?" Clara perguntou, sua voz carregada de incerteza. Rafael permaneceu calado por alguns segundos, olhando para o amuleto na mão dela. Ele sabia que as respostas não seriam fáceis de encontrar, mas algo dentro dele o impulsionava a acreditar que estavam perto de descobrir a verdade. "Já conseguimos lembrar de fragmentos", disse ele, com uma determinação que Clara admirava. "Agora, precisamos nos concentrar. Se há um ponto de partida, nós o encontraremos juntos." O antiquário continuava a observar os dois com um sorriso enigmático, mas não disse mais nada. Ele parecia satisfeito com o rumo que a conversa tomava, como se soubesse que o próximo passo seria crucial. Clara suspirou, sentindo o peso daquela missão, mas também uma estranha sensação de esperança. "Talvez devêssemos voltar àquela praça que vi nas minhas lembranças", disse ela, relembrando o vislumbre de um lugar iluminado, onde eles corriam de mãos dadas em outra vida. Rafael assentiu, mas algo em sua expressão sugeria que ele estava pensando em outro lugar. "A praça é um bom começo", disse ele. "Mas também me lembrei de uma caverna, um lugar onde nos escondemos uma vez. É estranho, mas sinto que pode ter algo a ver com o início." Clara olhou com surpresa.
Uma caverna? Não lembro disso. Rafael deu de ombros, com um sorriso leve. Eu também não lembrava, até agora. Acho que o amuleto está nos ajudando a recuperar memórias aos poucos. Ela concordou, percebendo que estavam começando a montar o quebra-cabeça. O antiquário os observava em silêncio, e então, como se fosse algo insignificante, acrescentou: Não é só sobre lembrar. Às vezes, o que vocês precisam está diante de vocês, apenas esperando ser descoberto. Rafael e Clara saíram do antiquário, com a promessa de que retornariam quando tivessem mais respostas. Agora, tinham duas pistas, a praça e a caverna, duas partes do passado que poderiam levá-los ao início de tudo. À medida que caminhavam de volta pela cidade, Clara sentiu o amuleto esquentar levemente em sua mão, quase como se estivesse respondendo aos seus pensamentos. Cada passo os levava para mais perto da verdade, e ela não podia deixar de sentir que o tempo estava correndo, como se uma força invisível estivesse sempre à espreita, esperando para agir. Vamos à praça primeiro, disse Clara, quebrando o silêncio. Quero ver se algo mais volta à minha mente quando estivermos lá. Rafael assentiu. Eles sabiam que o caminho seria difícil, mas agora, mais do que nunca, estavam determinados a lutar por aquele amor que transcendia o tempo. Ao chegarem à praça, a luz do fim de tarde dava ao lugar uma aura dourada. Clara olhou ao redor, sentindo o coração bater mais rápido. O local parecia familiar de um jeito indescritível, como se estivesse preso em suas lembranças mais profundas. Aqui, disse ela, parando no centro da praça. Eu me lembro de nós dois, correndo, rindo, parecia que nada poderia nos parar. Mas então, algo aconteceu. Rafael a observou com atenção, tentando seguir o fluxo de suas lembranças. O que aconteceu depois? Clara fechou os olhos, tentando forçar a memória a voltar. Fragmentos de imagem surgiram, eles corriam juntos, o amuleto brilhava em suas mãos, mas então, uma sombra os cobriu. Algo, ou alguém, interrompeu aquele momento. Ela podia ouvir o som de passos pesados, vozes ameaçadoras, e depois, o vazio. Não sei, disse Clara, frustrada. Alguém estava nos seguindo. Mas não consigo lembrar mais nada. Rafael deu um passo à frente e segurou suas mãos, trazendo-a de volta ao presente. Está tudo bem, disse ele, com suavidade. Isso já é mais do que sabíamos antes. Agora temos que descobrir quem ou o que está nos perseguindo. Clara assentiu, ainda sentindo a frustração das memórias incompletas. Mas havia algo mais que a perturbava. E se, na verdade, não fosse uma força invisível ou o destino que os separava? E se fosse algo, ou alguém? Precisamos encontrar essa caverna, disse ela, determinada. Talvez seja lá que as respostas estão. Rafael assentiu, percebendo que a caverna poderia ser o próximo passo crucial. A praça havia revelado algo importante, eles não estavam sozinhos naquele ciclo. Havia uma presença constante, uma sombra que os perseguia, e Clara sentia que aquela figura misteriosa era a chave para entender o que os separava repetidamente. Eles deixaram a praça para trás e seguiram em direção às montanhas que cercavam a cidade, onde Rafael acreditava que a caverna estava localizada. A estrada era longa e sinuosa, mas o silêncio entre eles era confortável, cheio de cumplicidade. O céu começava a escurecer, tingindo o horizonte com tons de laranja e púrpura, enquanto as primeiras estrelas apareciam tímidas no céu. Como você se lembrou da caverna? Clara perguntou, tentando preencher o vazio de suas próprias memórias. Não sei ao certo, respondeu Rafael, olhando para o céu. Foi como se, de repente, ela estivesse lá, na minha mente. Assim que saímos do antiquário, uma imagem dela surgiu, e eu sabia que precisávamos ir até lá. Clara sentiu uma onda de frustração. Ela também queria lembrar mais. Queria desvendar todo o mistério que envolvia suas vidas passadas e presentes, mas as peças ainda estavam espalhadas em sua mente. A caminhada pelas montanhas foi longa, mas o amuleto continuava a emitir um calor reconfortante nas mãos de Clara, guiando-os. Após horas de subida, finalmente avistaram a entrada da caverna.
Era uma abertura escura e estreita na rocha, quase invisível para quem não soubesse onde procurar. Rafael parou em frente à entrada, seus olhos fixos na escuridão. É aqui, disse ele, com a voz cheia de certeza. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não sabia o que encontrar ali dentro, mas algo a empurrava a seguir em frente. Juntos, eles entraram na caverna, suas passadas ecoando nas paredes de pedra, o ar ficando mais frio e denso à medida que avançavam. A caverna era maior do que parecia do lado de fora, com passagens sinuosas que se ramificavam em várias direções. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de seus passos e da respiração controlada. Clara começou a sentir um peso no peito, como se algo estivesse observando-os. Você sente isso? Perguntou ela, sua voz baixa e cheia de cautela. Rafael assentiu. Sim, tem algo, ou alguém, aqui. Eles continuaram caminhando, o amuleto brilhando levemente nas mãos de Clara, como se estivesse reagindo à energia do lugar. De repente, à frente deles, uma luz fraca apareceu, oscilante como a chama de uma vela. Clara olhou para Rafael, que fez um gesto para que ela o seguisse. Lentamente, eles se aproximaram da fonte de luz, até que encontraram um pequeno altar de pedra no fundo da caverna. Sobre ele, descansava um objeto estranho, envolto em uma luz suave. O que é isso? Sussurrou Clara, seus olhos fixos no objeto. Rafael se aproximou com cuidado, observando o altar e o objeto. Era um pequeno espelho, antigo e delicado, com um brilho incomum. Um espelho? Ele murmurou, confuso. Clara se aproximou, sentindo o coração acelerar. Algo naquele espelho parecia familiar. Era como se já o tivesse visto antes, mas em outro tempo, outra vida. Ela estendeu a mão para tocá-lo, mas Rafael a deteve. Espere, disse ele, com cautela. Não sabemos o que isso pode fazer. Mas Clara, atraída por uma força irresistível, ignorou o aviso e tocou o espelho. No instante em que seus dedos encostaram no vidro, uma onda de energia percorreu seu corpo, e a caverna ao redor pareceu desaparecer. Ela se viu cercada por uma névoa densa e branca, e, à sua frente, surgiu a figura de um homem encapuzado, de olhos sombrios e profundos. Ele parecia estar esperando por ela. Você, disse a figura, sua voz grave e ecoante. Finalmente, chegou até mim. Clara tentou falar, mas sua voz falhou. Ela estava paralisada, sentindo o peso da presença daquele estranho. Quem era ele? E por que parecia conhecer cada parte da sua alma? Vocês não podem escapar, continuou ele, avançando em sua direção. Sempre estarão presos nesse ciclo, porque fui eu quem o começou. E enquanto eu existir, vocês nunca estarão livres. Clara sentiu o sangue gelar. A sombra que os perseguia tinha, afinal, um rosto. Um rosto que estava com eles desde o início. Quem é você? Ela conseguiu perguntar, sua voz um sussurro trêmulo. O homem sorriu, um sorriso frio e vazio. Eu sou o guardião deste ciclo. O que mantém o fio do tempo preso ao seu destino. Clara estava diante do guardião, sentindo a intensidade do momento como se todo o ar ao redor tivesse desaparecido. O olhar dele era penetrante, cheio de mistérios e ameaças não ditas. Rafael, de alguma forma, estava ali ao lado dela, mas ele parecia incapaz de interagir com o que quer que estivesse acontecendo entre Clara e o guardião. O tempo parecia ter parado para os dois, deixando-os presos em uma espécie de dimensão suspensa, onde só a voz ecoante do guardião tinha força. Guardião? Clara repetiu, tentando entender. Você nos mantém presos nesse ciclo, mas por quê? O guardião deu um passo à frente, suas mãos ocultas sob o manto escuro. Quando ele falou novamente, sua voz carregava o peso de séculos. Por que vocês precisam pagar uma dívida que vem de muito antes dessa vida, disse ele, os olhos fixos nos de Clara. Vocês quebraram as regras, desafiaram as forças que mantêm o equilíbrio entre o tempo e o destino. Clara sentiu um arrepio profundo. A menção de vidas anteriores era algo que começava a fazer sentido, mas as palavras do guardião deixavam tudo mais sinistro. Que regras? Rafael perguntou,
rompendo o silêncio em que parecia estar preso. O que fizemos? O guardião virou-se para Rafael, e pela primeira vez, Clara notou um brilho diferente em seus olhos. Não era apenas a frieza de um vigilante. Havia algo mais, uma antiga tristeza? Vocês se amaram, disse ele, sua voz mais baixa, quase como um sussurro. E esse amor desafiou os limites do tempo. Em uma vida passada, vocês quebraram um pacto, tentaram alterar o fluxo natural das coisas, e pagaram o preço. Agora, estão presos nesse ciclo, repetindo o mesmo erro, vida após vida. Clara sentiu seu coração apertar. Ela e Rafael, unidos por um amor tão forte que transcendeu o tempo, agora se encontravam presos em um ciclo interminável de encontros e desencontros. Mas algo ainda não fazia sentido. Se é o amor que nos prende, disse ela, desafiando o olhar do guardião, então por que não podemos simplesmente nos libertar e seguir em frente? Por que continuar nos punindo? O guardião deu um sorriso amargo. Não é tão simples, Clara. Vocês têm a escolha de tentar quebrar o ciclo, mas nunca conseguem, algo os impede. Um laço que vocês mesmos criaram. Esse espelho, ele apontou para o objeto na mão de Clara, contém a verdade sobre como tudo começou. Mas, para quebrar o ciclo, vocês precisarão reviver os momentos que os trouxeram até aqui. Só então poderão entender o que precisa ser feito. Rafael olhou para o espelho nas mãos de Clara, sua expressão cheia de preocupação. Reviver os momentos? Como isso vai nos ajudar? O guardião deu um passo atrás, preparando-se para desaparecer na névoa. O espelho mostrará a verdade. Vocês verão o passado, o momento exato em que tudo começou. Mas estejam preparados, porque essa verdade pode ser mais dolorosa do que imaginam. Apenas quando enfrentarem o que realmente aconteceu, poderão fazer a escolha, continuar juntos, ou finalmente se libertarem. Antes que Clara pudesse fazer mais perguntas, o guardião sumiu na névoa, deixando-os sozinhos naquela dimensão estranha. A caverna ao redor deles voltou a surgir, e o tempo pareceu retomar seu curso. Clara olhou para o espelho em suas mãos, que agora brilhava de maneira diferente. Ela sabia que aquele era o próximo passo. Mas a dúvida crescia em seu coração. O que realmente havia acontecido no passado? E, mais importante, estavam prontos para reviver tudo? O que vamos fazer? Perguntou Rafael, sua voz calma, mas cheia de incerteza. Clara respirou fundo, sentindo o peso da escolha que teriam que fazer. O amuleto estava mais quente do que nunca, como se a própria essência deles dependesse daquela decisão. Vamos ver o que o espelho tem a nos mostrar, disse ela, determinada. Talvez finalmente possamos entender como quebrar esse ciclo. Eles se sentaram lado a lado no chão frio da caverna. Clara segurou o espelho firmemente em suas mãos, e, com um último olhar para Rafael, fechou os olhos. Assim que o espelho refletiu suas faces, o mundo ao redor deles começou a desvanecer-se novamente, e uma nova cena surgiu diante de seus olhos, um passado distante, uma época em que Clara e Rafael eram diferentes, mas ainda ligados pelo mesmo amor. No entanto, algo sombrio pairava sobre aquela vida, algo que mudaria tudo.